Êxodo 36. Bezalel, Oliabe e todos os artesãos dotados pelo Senhor de habilidades e destrezas separaram executar qualquer trabalho da construção do santuário fizeram todo o Senhor havia ordenado. Moisés chamou Bezalel, Oliabe e todos os artesãos que o Senhor dotou de habilidades, todos os que se dispuseram a enfrentar realizar o trabalho. Ele recebeu de Moisés todas as ofertas que os israelitas haviam trazido para a obras de construção do santuário, mas cada manhã o povo continuará trazendo a Moisés ofertas espontâneas, de modo que os artesãos faziam obras do santuário, deixarão o trabalho e vieram dizer Moisés, o povo trazer muito mais que o necessário, executar a consagração que o Senhor mandou fazer. Então Moisés mandou que se publicassem no acampamento seguinte ordem: ninguém mais, homem nem mulher, promova campanhas de coleta para o santuário. O povo deixou de trazer ofertas. O material já era o suficiente. Todos os trabalhos que deveriam executar até a sombra, a morada, as cortinas, todos os hebreus, artesãos que executavam obra, fizeram morada com 10 cortinas de linho fino retorcido de púrpura, violeta, vermelho, carmesim, bordada, querubim, e comprimento de cada cortina era de 14 metros de comprimento por 2 de largura. Todas as outras cortinas, a mesma medida, uniram cortina, armas, as outras para formar 2 cortinados de 5 cortinas, cada um. Colocaram presilhas de púrpura violeta na borda cortina que terminara o primeiro cortinado, fizeram o mesmo na última cortina. Segundo, fizeram 50 presilhas na primeira cortina e outras 50 para bordada da última do segundo cortinado, de modo que a presilhas se correspondiam umas com as outras. Fizeram 50 colchetes de ouro e fim de unir as cortinas uma às outras, para que a morada formasse um todo. Fizeram também cortinas pelos de cabra, a fim de servir cobertura para a morada. Fazer 11 desta cortina. Cada cortina medirá 14 metros de comprimento, de largura, sendo todas as
11 da mesma medida. As cortinas foram unidas, dois grupos separados de 5 a outros e de 6 cortinas. Puseram 50 presilhas na borda da última cortina do primeiro cortinado, a outras 50 na borda do segundo cortinado. Fizeram 50 colchetes de bronze para ligar a entrada num todo. Fizeram ainda para a tenda uma cobertura, pele de carneiro 30 vermelho, e por cima outra cobertura, pele finas. A morada e cortinas, todos os ambientes artesãos que executavam a obra fizeram a morada com 10 cortinas de linho fino retorcido de púrpura, violeta, vermelha, carmesim, bordadas de querubins, e o comprimento de cada cortina era de 14 metros, 2 de largura. Todas as cortinas tinham as mesmas medidas. Uniram as cortinas às outras para formar 2 cortinados. De 5 cortinados, cada um colocará presilha púrpura e violeta na borda da cortina que terminavam o primeiro cortinado. Fizeram o mesmo no última cortina do segundo. Fizeram 50 presilhas cortina e outras 50 para a borda da última do segundo cortinado, de modo que as presilhas se correspondiam uma com outras. Fizeram 50 colchetes de ouro, fim de unir as cortinas uma às outras para que a morada formasse em todo. Fizeram também cortina pelos de cabras, a fim de servir de cobertura para a morada. Fizeram 11 destas cortinas, cada cortina medida 15 metros de comprimento, pois 2 de largura, sendo todas as 11 da mesma medida. As cortinas foram unidas aos 2 grupos separados, um de 5 e outro de 6 cortinados. Puseram 50 presilhas na borda da última cortina, primeiro cortinado, outras 50 na borda da segunda cortinado. Fizeram 50 colchetes de bronze para ligar a tenda. Num todo fizeram ainda para a
tenda, uma cobertura de peles de carneiro, 30 de ovelha de vermelho, e por cima outra cobertura peles finas. Fizeram as armações da morada de madeira de alcácia, colocaram de pé. Cada armação tinha 5 metros de comprimento e 75 centímetros de largura. Cada armação tinha 2 encaixes para travar no outro. Assim fizeram todas as armações da morada. As armações foram dispostas na morada do seguinte modo: vide armações do sul, debaixo da vida de 20 armações puseram 40 base de prata, 2 por armações, formações, 2 encaixes para o outro lado. A morada voltada para o norte. Fizeram outras 20 armações e 40 bases prata, 2 por armações. Fizeram mais 6 armações para o lado do fundo da morada voltado para o ocidente, e outras 2 para 2 argolas do fundo da morada. Eram dois ângulos fundos da morada eram geminados, bem unidas desde a base até em cima, até a primeira argola. Assim fizeram com ambas as armações destinadas para ângulos. Havia, portanto, 8 armações, 17 bases duras para cada armações. Mandou fazer 5 travessas de madeira de acácia para tábuas de outro lado da morada, 5 de armadura do outro lado, 5 as tábuas do fundo da morada. De volta para o ocidental, fizeram a travessa central, a travessa de madeira, o altar, armações, extremo ao outro revestiu armações de ouro. Fizeram ouro as argolas, por outro puseram a travessa, revestiam também ouro. O véu do santuário fizeram o véu de púrpura, violeta, vermelha e carmesim, de linho fino, retorcido, bordado. Querubins fizeram 4 colunas, madeira de alcácia, revestidas ouro, providos de ganchos de ouro. Fundiram 4 bases de prata para a entrada da tenda, uma
cortina de púrpura, violeta, vermelha e carmesim linho, fino retorcido, artisticamente bordada, com 5 colunas. Os respectivos ganchos revestiram os capitéis e as vergas de ouro de bronze. As 5 bases ouro fundiu 4 argolas de ouro para as 4 pés de um lado ao outro, fez varais de madeira de acácia, revestiu de ouro, manteu os varais nas argolas laterais da arca para poder suportá-las, fazer o propicitório de ouro puro com 125 centímetros de comprimento e 75 de largura para as 2 extremidades do propicitório. Fez 2 querubins de ouro polido, um querubim na extremidade de um lado a outro querubim na extremidade de ouro lado. Querubim tinha as asas estendidas por cima, encobriam com elas o propicitório. Estavam diante do voltado para o propicitório. A mesa, pães sagrados fizeram a mesa, madeira alcácia, madeira metro de comprimento e meio metro de largura e 75 centímetros de altura, revestiu de ouro puro, fizeram-lhe um módulo em volta e torno da mesa, fez um friso de madeira, palmo de largura, e uma moldura de ouro em volta. O friso fundiu para a mesa 4 argolas de ouro, fixou nos 4 pés. Argolas estavam junto ao friso, servia para receber os varais e transportar a mesa. Fez os varais acácia, revestiu-os de ouro para servirem transportar a mesa. Fez os utensílios da mesa, bandejas, panelas, copos, taças para as libações, todo de ouro puro. Outros 4 cálices em forma de flor amendoeira com botões foram um botão debaixo dos primeiros 2 braços que saíram do candelabro, debaixo do seguinte, debaixo dos últimos 2, portanto, para todos os 6 braços saíam candelabro, botões e braços formavam uma só peça
com candelabro inteiramente de ouro puro e polido. Fez 7 lâmpadas com sua tesoura, o pavio, o cinzeiro, tudo de ouro puro. Uso 1 talento, 30 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todos os utensílios. O altar do incenso, fez o altar do incenso de madeira alcácia. Era quando o incenso 50 centímetros de comprimento, de largura e 4 de altura, de sobressaíram pontas. Revestiu ouro puro por cima, redor do lado, nas pontas ao redor do altar. Fez uma moldura de ouro por baixo da moldura dos dois lados. Opostos, colocou argolas de ouro para receber os varais que serviam para transportá-lo. Fez os varais de madeira alcácia, revestiu de ouro. Preparou também o óleo da unção sagrada, incenso aromático, segundo a arte da perfumaria. Carregá-lo, fez o altar, tábuas eco por dentro e com espelho das mulheres estavam de serviço à entrada da tenda. O encontro, fez a bacia, suporte de bronze, o átrio santuário. Depois fez o átrio, o cortinado do lado sul do átrio era de linho retorcido, medida de 50 comprimento. Havia 20 colunas com 20 bases de bronze. Os ganchos das colunas e as vergas eram de prata. Do lado norte haviam 50 metros de comprimento, 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as vergas da coluna em prata. Do lado ocidental havia um cortinado de 25 metros e 10 colunas, 10 bases. Os ganchos das colunas, as vergas eram de prata. O lado oriental, onde nasce o sol, media 25 metros de lado. A entrada havia 7 metros e meio de cortinado, 3 colunas, 3 bases de ouro. O lado mais 7 metros e meio de cortina, 3 de coluna e 3 bases. Todas as cortinas rodeavam o átrio, eram de linho fino retorcido. As bases da coluna eram de bronze. Os ganchos e as
vergas da colunas de prata. Os capitéis foram revestidos de prata. Todas as colunas do átrio receberam vergas de prata. A cortina da entrada era artisticamente bordada, púrpura, violeta, vermelha e carmesim em linho fino retorcido. Tinha 10 metros de comprimento. Tinha 10 metros de comprimento, 2,5 de altura, isto é, largura, segundo a medida da outra cortina. O átrio tinha 4 colunas, 4 bases de bronze, ganchos de prata, capitéis com revestimentos de prata, de vergas de prata. Todas as estacas da morada e do recinto do átrio eram de bronze. O relatório de gestos. Este é o relatório de gastos com a morada do documento da aliança feita pelos levitas, para onde Moisés e sob a direção de Itamar aliança pelos levitas, Moisés sob a direção de Itamar, filho de sacerdote Arão. Foi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, executou tudo que o Senhor tinha morado a Moisés. Foi ajudado por Oliabe, filho de Aquisemeque, da tribo de Dan. Oliabe, o escultor, artista, bordado em púrpura, violeta, vermelha, carmesim e linho fino. O total de ouro empregado nas varais obras das construções do santuário, proveniente das ofertas de 878 quilos, segundo o peso usado no santuário. A prata escolhida dos receados na camada elevou-se em 3.018 quilos, segundo o peso usado. O santuário era 1,5 beca, santuário para cada um. Reconhecia acima 20 anos e 103.000 foram usados 3.000 quilos de prata para fundir as bases do santuário, as bases do véu, sendo
Com a base foram usados 30 quilos de base, com o restante 18 quilos foram feitos os ganchos para as colunas, revestidos os capitéis de bronze provenientes das ofertas. Chegou 2.124 quilos. Com eles se fizeram as bases da entrada, a tenda do encontro, o altar de bronze com a grelha, os demais utensílios, as bases, recinto do átrio da respectiva, portanto, todos as estacas, a morada do recinto do átrio. Teria do santuário vestiu litúrgica de Arão, como o Senhor havia ordenado. O efode foi feito ouro de púrpura, violeta, vermelha, carmesim e linho fino retorcido. Foi laminada cortina, filhos para entrecê-los com a púrpura, violeta, vermelha e carmesim e linho fino retorcido artístico bordado. Fizeram abertura pegadas nas duas extremidades, 5 para cingir o efode. Era mesmo ônix, grava nela como se gravam sinetes, nome, filhos Israel. Depois as perderam na ombreiras, efode com pedras. Recordaram para israelitas com o Senhor e Moisés. O peitoral foi embora artisticamente da mesma maneira que efode e ouro, púrpura, violeta, vermelha, carmesim e linho fino retorcido, quadrado por de largura. Foi enfrentada com 4 carreiras, querubins, crisolitos e umas esmeraldas. Na segunda, uma turquesa, uma safira, um ônix. Na terceira, opala, uma ágata, uma esmetista, um opala. Uma garganta, uma água, uma ágata, uma ametista. Na quarta, um crisolito, berilo, um jaspe, uma pedra. Eram 12 correspondentes os nomes dos filhos de Israel. Cada gravaram se gravam sinetes com nos nomes das 12
estribos no peitoral foram preenchidos correntinhas de ouro puro, traçadas com ouro. Cordão fizeram 2 engates e 2 argolas de ouro que foram postos a 2 extremos superiores do peitoral. Passaram extremidades do peitoral, fixaram as 2 pontas, cordões a 2 engates e ponderam na parte dianteira do efode. Fizeram 2 argolas de ouro e a puseram na ponta inferior do peitoral, na borda do lado de dentro do efode. Fizeram ainda outras 2 argolas de ouro e puseram a parte inferior das 2 ombreiras do efode, frente perto de sua juntura, acima de cinto do efode, com um cordão de púrpura. Fixaram o peitoral, unindo-o por suas argolas efode, para que o peitoral ficasse por cima cinto do efode, sem dele desaprender, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram o manto do efode bem tecido de púrpura violeta. O manto tinha no meio uma cobertura bara em volta, semelhante à borda de colete, e não se rasga. Puseram na borda inferior romã de púrpura violeta, vermelha e carmesim, e companhia de ouro puro, pondo as romãs logo das bordas inferiores. Veste havia a companhia e uma romã anteriormente em volta todas as varas, o manto para usar nas formações, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino retorcido, a mitra e os adornos dos turbantes de linho fino retorcido, colchões de linho fino retorcido e 5 de linho fino,
para Arão e seus filhos túnicas de linho fino retorcido e mitra, os adornos dos turbantes de linho fino, colchões de linho retorcido, púrpura, violeta, vermelha e carmesim, artisticamente bordada conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram uma lâmina, diadema sagrado de ouro puro, gravaram sinete consagrando ao Senhor, entraram com o cordão a púrpura por cima da mitra. Por cima da mitra, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foram concluídos todos os trabalhos da morada da tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Apresentações da obra de Moisés. Apresentaram a Moisés a morada da tenda dos utensílios, argolas, tábuas e travesseiro, colunas, bases, as coberturas, peles de carneiro, 30 de vermelho, cobertura, peles finas e véu proteção, arca da aliança com os varais propiciatório, a mesa com todos os utensílios e pães sagrados, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, isto é, lâmpadas serão colocadas, todos os utensílios, o azeite para as lâmpadas do altar de ouro e óleo de unção e o incenso aromático, cortina para entrar, a tenda do altar de bronze, a grelha de bronze, os varais, todos os incensos e bacia com suporte, a cortina do átrio com a coluna de base, cortina da entrada do encontro, sua cortina, estacas e todo o utensílio para servir a morada para a tenda do encontro, e fraitas a serviço do santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes para funções sacerdotais de seus filhos. Os israelitas executaram todos os trabalhos exatamente como o Senhor havia ordenado. Moisés mandou examinar todas as construções. Fizeram exatamente que Senhor havia ordenado a Moisés e aos abençoou.